Hoje a gente vai mergulhar num material assim um pouco diferente. É um relatório descritivo de acompanhamento escolar. Bem recente, olha, de 8 de setembro de 2025. O foco é um aluno do 3º ano e o objetivo, pelo que está aqui, é partilhar observações da escola, sabe? Comportamento, desempenho, com a equipe médica que acompanha ele. Entendo. A gente já sabe que ele tem TEA, transtorno do espectro autista, e a comunicação verbal dele é mais ilimitada. Então, nossa missão aqui é explorar esse relatório, tentar entender a jornada do Pedro na escola e, principalmente os desafios mais recentes que apareceram, né? Pelo olhar de quem tá lá no dia a dia. E olha, é interessante já notar a importância disso, né? Desse tipo de comunicação. Esses documentos são um tipo pontes mesmo, essenciais entre a escola, onde a criança passa tanto tempo, e a equipe terapêutica, equipe médica. Sim. Sem essa troca, fica uma lacuna, né? Para entender o quadro geral do aluno. A visão da escola complementa demais o que se vê no consultório. Exatamente. Então vamos para os detalhes que o relatório traz para contextualizar? Bom, além do TEA e da comunicação limitada, um ponto que me chamou a atenção, a mãe do Pedro teve presente em sala, ajudando nas tarefas, sabe? Até junho de 2025. Um apoio bem direto. Pois é. E depois o relatório diz que a própria mãe avisou sobre umas mudanças recentes na equipe que acompanha ele fora da escola e também na medicação. Opa, aí já são duas mudanças bem grandes, né? A presença da mãe em sala é um suporte muito particular. Cria uma dinâmica ali. Com certeza. A saída dela, mesmo que venha outro apoio depois, é uma alteração ambiental e relacional enorme para a criança, né? E ainda soma isso à estabilidade de fora, troca de terapeuta, ajuste de remédio. São fatores que, frequentemente impactam a adaptação, o comportamento da criança no dia a dia. Na escola, inclusive. Não é só trocar uma peça, mexe com a criança como um todo, sabe? Faz todo sentido. E ainda nesse contexto, o relatório aponta mais uma coisa. Nas últimas semanas, antes de escreverem, notaram que o Pedro chegava meio sonolento na escola. Ah, é? Acabava despertando depois, mas chegava assim. E para completar esse cenário de mudanças, depois das férias de julho, entrou um mediador para auxiliar ele em sala. Nossa. Bastante coisa acontecendo num período curto, né? Muita coisa mesmo. Essa sonolência, por exemplo, levanta várias hipóteses, né? Pode ser efeito da medicação nova, pode ser algo do sono em casa, ou será que reflete, uma dificuldade maior de ligar de manhã por alguma desregulação? O importante é que a escola registrou. É o tipo de informação que, sozinha, talvez não diga tanto, mas quando a gente junta com o resto do quebra-cabeça, saída da mãe, medicação, mediador novo, começa a pintar um quadro mais complexo, né? Sim. E essa transição do apoio da mãe para um mediador, mesmo sendo um profissional, é uma adaptação social e emocional gigante para uma criança. Ainda mais com TEA, que pode ter mais sensibilidade a mudanças de rotina de pessoas. Totalmente. E como é que essas mudanças todas parecem ter impactado o comportamento dele, segundo o relatório? O documento faz um contraste interessante, né? Até junho de 2025, com a mãe lá, a descrição é de um Pedro que participava, com apoio, claro, mas participava das atividades, tolerava melhor as propostas da professora e a agressividade física, tipo soco, beliscão, acontecia menos. Parece um cenário mais estável, talvez. Sim, sugere uma dinâmica onde ele talvez se sentisse mais seguro, né? Ou tivesse um suporte mais imediato, mais familiar para lidar com as demandas da escola. A presença da mãe pode ter sido um regulador externo importante para ele ali. Faz sentido. Mas aí vem a virada. A partir de julho, o relatório fala que começaram a surgir episódios de arremesso de objetos. E que às vezes atingia colegas, a professora. Já é uma mudança bem significativa, né? Sair de uma agressão mais direta e menos frequente para algo mais disruptivo no ambiente. Exato. O arremesso de objetos pode ter funções diferentes da agressão física direta, sabe? Pode ser uma forma de expressar frustração, de tentar afastar algo, alguém, ou até uma tentativa de comunicação mais, digamos, intensa, quando outras formas falham. É uma mudança qualitativa importante no comportamento. E a situação parece ter ficado ainda mais intensa depois do recesso escolar de agosto. O relatório usa a palavra retrocesso.
Essa palavra. Para descrever o que observaram em alguns conteúdos e também nos comportamentos. Fique pensando nessa palavra, retrocesso. O que isso quer dizer na prática nesse contexto? É uma palavra delicada, né? Retrocesso pode soar como se a criança tivesse perdido habilidades, o que nem sempre é o caso. Muitas vezes, o que parece retrocesso é, na verdade, uma dificuldade maior em demonstrar as habilidades que ela já tem. Ah, entendi. Isso pode acontecer por vários motivos. Ansiedade maior, sobrecarga sensorial, dificuldade com as mudanças que a gente falou, ou até um desajuste entre o que o ambiente está pedindo e a capacidade de resposta da criança naquele momento específico, sabe? A energia que antes ia para aprender, para participar, pode estar sendo toda consumida para tentar lidar com o estresse, interno ou externo. Entendi. Não é que ele desaprendeu, mas talvez não estivesse conseguindo acessar ou usar o que sabe naquele momento. Exatamente. E o relatório detalha mais essa fase pós-recesso. Recusa em participar das atividades, comunicação ainda mais limitada que o normal, mais irritabilidade, mais agressividade. E uma dificuldade bem acentuada em ser contrariado. Parece um ciclo, né? Totalmente. Parece um ciclo de desregulação. A recusa em participar pode ser um jeito de evitar situações que ele sente como difíceis demais ou aversivas. A comunicação mais limitada pode ser tanto causa quanto consequência da frustração. Quanto menos ele consegue dizer o que precisa ou sente, mais frustrado fica. Claro. E quanto mais frustrado, mais difícil fica se comunicar de forma funcional. A irritabilidade, a agressividade, nesse cenário podem ser as válvulas de escape dessa pressão toda, né? A forma mais imediata, embora não ideal, de dizer não tô bem, não consigo, preciso de ajuda ou isso aqui tá demais para mim. Faz sentido. E a dificuldade em ser contrariado também se encaixa aí. Talvez pela rigidez cognitiva, que pode ser mais comum no TER e que fica exacerbada pelo estresse. Ou por sentir que perder o controle da situação, tipo ser contrariado, é insuportável naquele momento de fragilidade. E o relatório traz exemplos bem concretos e, olha, preocupantes desses comportamentos mais recentes. Descreve que o Pedro, quando chega, prefere ficar desenhando. Até aí, ok, pode ser uma forma dele se regular, né? Mas quando pedem para ele fazer outra coisa, a reação é de irritabilidade intensa. E aí ele começa a jogar o que tem perto. Estojo, mochila, garrafa. Nossa. E o pior é que às vezes acerta nos colegas. O desenho pode ser o que a gente chama de interesse especial ou uma atividade autorregulatória para ele. É um porto seguro, sabe? Sim. A transição dessa atividade, que é prazerosa, previsível, para uma demanda externa, ainda mais se for algo que ele acha difícil ou chato, pode ser um gatilho enorme. O arremesso de objetos, nesse contexto, é uma resposta comportamental extrema. Sinaliza essa dificuldade imensa com a transição e a frustração de ser interrompido ou contrariado. É uma comunicação muito clara, né? Mesmo que problemática. Não quero parar ou não consigo fazer isso agora. E tiveram incidentes que escalaram ainda mais. Num deles, um objeto que ele jogou quebrou o vidro de uma janela. E os estilhaços caíram num colega. Meu Deus. Em outro, no refeitório, ele jogou uma colher contra a TV e quebrou a tela. São situações de risco, né? Afeta a segurança de todo mundo ali. Sem dúvida alguma. A intensidade dessas ações, quebrar vidro, quebrar uma tela, reflete o nível de angústia, talvez até de desespero, que o Pedro pode estar sentindo nesses picos de frustração ou sobrecarga. Não é algo trivial. Mostra uma dificuldade imensa em regular as emoções, os impulsos e, claro, como você disse, cria um ambiente de insegurança, de estresse para os colegas, para a professora, para o mediador. É uma situação muito, muito difícil de manejar em sala. O relatório também nota que quando tentam tirar os objetos da mão dele para evitar que ele jogue, a reação é física. Beliscão, mordida, soco. Isso sugere uma defesa do que ele percebe como o espaço pessoal dele, ou o controle dele sobre o objeto. A intervenção física, mesmo com boa intenção, pode ser sentida por ele como invasiva, ameaçadora, ou como mais uma perda de controle, né? E aí intensifica a reação defensiva. É uma dinâmica complicada. Como é que a gente garante a segurança sem escalar ainda mais o comportamento? Pois é, um dilema enorme para a equipe da escola. E de forma geral, essa recusa em participar das atividades pedagógicas virou frequente. E quando a frustração vem, além de jogar objetos, ele pode morder ou bater no mediador, na professora, nos colegas,
ou até derrubar mesa, cadeira. Nossa. O relatório faz questão de frisar, isso não era o padrão dele até meados do ano. A mudança foi bem notória. Essa ênfase na mudança é crucial. A gente não está falando de um padrão que sempre existiu, mas de uma alteração significativa que coincidiu com aquele monte de mudanças que a gente discutiu: saída da mãe, mudança de medicação, equipe, entrada do mediador, período pós-recesso. Sim, a linha do tempo bate. Exato. Isso fortalece muito a hipótese de que esses comportamentos são uma resposta a um aumento do estresse, da dificuldade de adaptação, da desregulação. E não simplesmente mau comportamento voluntário, sabe? São muito provavelmente a forma mais crua e desesperada de comunicação que ele tem no momento para expressar um mal-estar profundo. E no meio disso tudo, como fica a parte acadêmica? O relatório dá 2 pinceladas. Menciona que o Pedro demonstra mais interesse por matemática do que por outras matérias. Interessante. Que, na hora das avaliações bimestrais, precisaram levar ele para um espaço mais calmo, fora da sala, para ele conseguir fazer a prova e ter um aproveitamento melhor. Olha só, esses 2 pontos são bem interessantes. O interesse pela matemática pode ser uma pista valiosa. Disciplinas com regras claras, previsibilidade, lógica, muitas vezes são áreas de maior conforto, às vezes até de talento para pessoas com TERA. Pode ser um ponto forte, né? Exatamente. Pode ser um ponto forte a ser explorado, talvez até como ponte para outras áreas ou como atividade regulatória mesmo, e a necessidade de um espaço tranquilo para as avaliações. Isso reforça demais a possibilidade de que o ambiente da sala de aula, normal, com todos aqueles estímulos, barulhos, gente se mexendo, interações, seja sensorialmente muito intenso para ele. Difícil de concentrar. Exato. Dificultando a concentração, a performance. A adaptação de oferecer um espaço calmo já é um reconhecimento dessa necessidade e uma estratégia importante que a escola adotou. Sim, uma medida prática que parece ter ajudado, né? E para finalizar, o relatório tem uma nota bem clara no fim, diz que é um documento informativo e descritivo que não é um laudo clínico. O objetivo é só passar as informações para quem faz o acompanhamento médico dele. Essencial esse lembrete. O papel da escola, nesse caso, foi observar, registrar com o máximo de objetividade possível e comunicar. Não é função da escola diagnosticar a causa dessas mudanças ou dizer o que fazer clinicamente. Claro. Mas essa informação que a escola fornece, essa descrição detalhada do dia a dia, isso é ouro para a equipe médica e terapêutica. São eles que vão juntar essas observações com a avaliação clínica, com o histórico do Pedro, com o que a família traz, para tentar entender o quadro completo e decidir os próximos passos, né? Ajustar a medicação, talvez mudar a abordagem terapêutica, orientar a escola e a família com novas estratégias. É uma colaboração mesmo. No apoio em sala, na equipe externa, na medicação. E depois das férias. Os exemplos são fortes, os objetos jogados, a janela, a TV, e mostram o tamanho do desafio que ele e a escola estão enfrentando. Fica claro que algo significativo aconteceu ali por volta de meados do ano. Exatamente. É uma situação bem complexa, sem dúvida, e seria simplista demais apontar uma causa só. O mais provável é que seja uma combinação de fatores interagindo, a sensibilidade às mudanças, talvez efeitos da medicação ou do ajuste dela, as novas dinâmicas sociais com o mediador, a própria fase de desenvolvimento, as demandas escolares do 3º ano que podem ter aumentado. Sim, muita coisa junta. Muita coisa. O que esse relatório ilustra de forma poderosa é o valor, assim, inestimável da observação atenta e do registro continuado lá na escola. É esse olhar do dia a dia que pode dar as pistas mais importantes para a equipe que acompanha ele fora. Sem essa informação, as intervenções podem não ser tão eficazes, porque não estão conectadas com a realidade que a criança vive na maior parte do dia dela, né? E essa colaboração entre escola e equipe externa parece ser a chave, então. Fundamental. Uma comunicação fluida, regular, onde a escola informa o que observa e a equipe externa orienta e dá suporte para a escola sobre como lidar com os desafios. É o que pode fazer a diferença para o Pedro. E isso leva a gente a pensar um pouco além, né? Como assim? Bom, considerando tudo isso que o relatório descreve, a comunicação verbal limitada, a intensidade das reações como forma provável de expressão, os gatilhos que foram identificados, fico pensando, para além das estratégias que já estão rolando, tipo o mediador, o espaço calmo para as provas,
Que outras abordagens a equipe multidisciplinar, escola, terapeutas, médicos, família, todo mundo junto, poderia explorar para ajudar o Pedro a comunicar o que ele precisa, as frustrações dele, de uma forma mais funcional? E menos disruptiva. Que ferramentas ou sistemas de comunicação alternativa ou aumentativa poderiam ser mais explorados ou adaptados para a realidade dele ali na sala de aula? Como ajudar ele a encontrar uma voz para o desconforto dele que não passe por jogar coisas ou agredir? É um desafio enorme, claro, mas talvez aí esteja o próximo passo crucial para conseguir apoiar ele melhor, entende?